Você já sentiu que tem algo adormecido dentro de você? Como se existisse um poder invisível à espera de ser despertado? Talvez você esteja cansado de buscar respostas em lugares rasos, enquanto pressente que existe um conhecimento ancestral, secreto, transformador, reservado apenas aos que estão prontos. Hoje, você vai descobrir segredos raros dos Rosacruzes, e eu te garanto, depois disso, você nunca mais verá seus dons espirituais da mesma forma. Mas atenção, nem todos estão preparados para o que será revelado agora. Em silêncio, onde as vozes do mundo se calam, nasce o verdadeiro domínio do poder interior. Esse poder não é barulho nem imposição. Ele é como o sopro sutil do vento entre os pinheiros, imperceptível, mas profundamente transformador. Os ensinamentos Rosacruzes sussurram essa verdade antiga. O autocontrole é a chave dourada que abre os portais do desenvolvimento espiritual. Controlar os impulsos é como acalmar um mar revolto com a força do coração. Um trabalho invisível, mas essencial. Nesse exercício, o centro do plexo solar começa a se iluminar, purificando os excessos emocionais e revelando a centelha do Criador que habita em cada um de nós. É nesse ponto que a vontade deixa de ser desejo e passa a ser direção, alinhando-se com as energias universais. Muitos iniciam essa jornada sem saber o que buscam, mas ao encontrar-se com sua própria sombra, descobrem que o verdadeiro desafio está em si mesmos. Cultivar o discernimento é como lapidar um diamante bruto. Exige paciência, presença e coragem para encarar as ilusões que sabotam o despertar espiritual. E você, já parou para observar o que move seus pensamentos mais profundos? Compartilha nos comentários. Qual foi o momento em que você sentiu que estava assumindo o controle do seu mundo interior? Como isso mudou sua realidade externa? E se o que você entende hoje sobre o seu centro energético for apenas o começo? Mergulharemos em um ponto vital dessa transformação. No templo oculto do corpo, o centro do plexo solar brilha como um sol interior. É o guardião do nosso poder pessoal, o portal que conecta o mundo visível ao plano astral, onde as emoções se expandem em formas e onde as entidades astrais observam em silêncio. Despertá-lo é como acender uma tocha no meio do nevoeiro. De repente, tudo começa a fazer sentido, mesmo que ainda envolto em mistério. Nesse centro energético, o buscador sente o pulso da vida vibrar com mais intensidade. É onde se trava a batalha invisível entre o medo e a clareza, entre o desejo de controlar e a entrega à sabedoria do universo. Ao ativar esse ponto, o praticante começa a decifrar sinais, vibrações sonoras, sensações súbitas, sonhos lúcidos, que revelam as tramas do plano astral e o ensinam a navegar entre luzes e sombras. Uma prática poderosa. Coloque suas mãos sobre o plexo solar ao amanhecer, feche os olhos e ouça o som do mundo acordando. Respire profundamente e repita mentalmente: estou pronto para ver além do véu. Essa simples invocação, feita com consciência, pode abrir portais de percepções espirituais e alinhamento psíquico. Você já sentiu o seu corpo responder a uma vibração que parecia vir de outro plano? Experimente essa prática e depois compartilhe nos comentários. O que sentiu? Alguma imagem, palavra ou emoção inesperada surgiu? Mas atenção, nem tudo que brilha nesse plano é luz verdadeira. Vamos descobrir como navegar pelas ilusões astrais com segurança e sabedoria. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? Eu criei 3 e-books transformadores para ajudar você a se reconectar com sua verdadeira essência. Clique no link no comentário fixado e inicie sua transformação agora. No plano astral, nem tudo é o que parece. Formas de pensamento, entidades astrais e memórias emocionais ganham vida própria, criando verdadeiros labirintos de ilusão.
O buscador despreparado pode confundir miragens com revelações e acabar se afastando do despertar espiritual ao invés de se aproximar dele. Por isso, aqui, mais do que nunca, é preciso acender a luz do discernimento. Essas ilusões são como névoas encantadoras, sedutoras, fascinantes, mas perigosas. Uma emoção intensa, uma aparição luminosa, uma voz que sussurra respostas. Tudo isso pode ser real ou apenas reflexo do próprio ego disfarçado de guia. Por isso, aprender a decifrar essas mensagens exige equilíbrio emocional e alinhamento com os centros energéticos mais sutis, especialmente o centro do coração e o centro da mente. Para quem deseja percorrer esse caminho com segurança, recomendo uma prática antiga e eficaz. Antes de dormir, visualize uma esfera dourada envolvendo seu corpo. Peça por proteção e clareza e afirme: somente o que vem da luz me alcança. Essa técnica limpa o campo vibracional e fortalece a conexão com as vibrações sonoras elevadas, protegendo o buscador das armadilhas do inconsciente. E você já sentiu estar sendo guiado por algo que depois descobriu não ser o que parecia? Conta pra mim, você já viveu uma experiência espiritual que parecia reveladora, mas depois se mostrou uma ilusão? Como isso impactou sua caminhada? Vamos descobrir a chave para não cair nessas armadilhas. Um dom precioso cultivado pelos iniciados. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. O discernimento é a bússola do espírito no vasto oceano da consciência. Enquanto muitos se perdem em miragens do plano astral, o verdadeiro iniciado aprende a escutar o sussurro da alma acima dos ruídos ilusórios. Nos ensinamentos Rosa Cruzes, essa habilidade é considerada sagrada. A centelha que separa o buscador da vítima das aparências. Desenvolver o discernimento é como aprender a ouvir entre os sons. Não se trata de reagir, mas de sentir profundamente o que vibra além das palavras, dos sinais e até das próprias emoções. Essa clareza só se alcança com prática constante e humildade, pois o ego adora vestir-se de sabedoria. Ao alinhar o centro da mente e o centro do coração, abre-se espaço para percepções espirituais autênticas. Uma prática para cultivar esse dom. Em momentos de dúvida, pare e respire. Coloque a mão sobre o peito e pergunte-se em silêncio: essa verdade vibra em mim com leveza ou peso? O corpo responde. O espírito revela. E cada vez que você escuta com sinceridade, fortalece seu alinhamento psíquico. Você consegue lembrar de uma situação em que seguiu a razão, mas depois percebeu que o coração já sabia? Escreve aqui nos comentários. Qual foi o momento em que você ouviu a voz do discernimento e percebeu que ela estava certa o tempo todo? Mas há centros ainda mais profundos que precisam despertar. Lugares internos que, quando ativados, nos conectam com algo muito maior. Mergulharemos neles. No campo sutil da consciência, o centro do coração e o centro da mente formam a ponte dourada entre o saber e o sentir. Não basta apenas pensar com clareza, é preciso sentir com verdade. É nesse entrelaçamento de lógica e intuição que o discernimento se torna sabedoria viva. Esses centros, quando harmonizados, transformam o buscador em um farol de equilíbrio emocional e visão espiritual. Desenvolver esses centros requer refinamento vibracional. O coração, quando aberto, não apenas ama, ele percebe, capta frequências que a mente linear não alcança. Já a mente, quando silenciada e treinada, deixa de julgar e começa a interpretar sinais do plano astral com acurácia. A união desses dois centros energéticos desbloqueia dons como a clarividência e a clareaudiência, permitindo que a alma escute os ecos das dimensões ocultas. Para ativá-los, experimente esta prática. Em meditação, visualize uma espiral de luz dourada subindo do coração até o centro da mente, conectando os dois com fluidez.
Respire profundamente, ouvindo um som harmônico ou uma frequência de 433 Hz, vibrações sonoras que ressoam com a essência divina. Você já teve uma experiência onde a mente dizia não, mas o coração insistia em dizer sim? Talvez fosse sua alma tentando se comunicar. Compartilhe com a comunidade. Em quais momentos você sentiu a mente e o coração em conflito? E quando eles agiram em uníssono, o que aconteceu em sua vida? Mas há um elemento ancestral que atua como catalisador desse despertar. E sua vibração toca mais do que os ouvidos. Ela desperta os centros psíquicos. O som é mais do que vibração, é linguagem espiritual. Desde os antigos mistérios Rosacruzes até os cânticos das civilizações arcaicas, o som sempre foi usado para despertar os centros psíquicos. Cada frequência carrega uma intenção invisível que ressoa diretamente com os nossos centros energéticos, ativando habilidades como a clarividência e a clareaudiência com precisão quase mística. Os centros psíquicos respondem às vibrações como um campo fértil responde à chuva. Um mantra sussurrado com presença, uma música ancestral em 528 Hz, ou o som do silêncio profundo da natureza. Tudo isso pode alinhar seu campo espiritual ao plano astral. Essa sintonia é a chave para acessos elevados de percepção espiritual. Portais se abrem quando a vibração certa toca o coração certo. Experimente ouvir sons binaurais ao meditar. Feche os olhos e sinta a pulsação se alinhar com o ritmo universal. Você perceberá o corpo sutil vibrar em outras camadas. Talvez sinta calor nas mãos, arrepios no centro do plexo solar ou uma expansão no centro da mente. Já viveu isso? Uma simples melodia que fez você ver o invisível ou ouvir o que o mundo externo não dizia? Conte nos comentários qual som ou música despertou algo profundo em você. Já sentiu que uma frequência te levou para outra dimensão da consciência? Veremos como integrar tudo isso numa evolução equilibrada, onde poderes e emoções dançam em harmonia. O progresso espiritual autêntico é uma sinfonia entre alma, mente e corpo. Não se trata de acelerar o despertar, nem de forçar habilidades ocultas a emergirem. Trata-se de criar um espaço interno onde o ser possa florescer com harmonia. Clarividência, clareaudiência, percepções espirituais. Tudo isso perde o sentido se não estiver ancorado em equilíbrio emocional e maturidade interior. A jornada do buscador consciente inclui cuidar do corpo físico, dos pensamentos e das emoções. O alinhamento psíquico acontece quando esses aspectos se sustentam mutuamente, como pilares de um templo sagrado. As energias universais fluem com mais liberdade quando há essa base sólida, permitindo que os poderes psíquicos se manifestem com propósito e não apenas por curiosidade ou vaidade. É nesse ponto que o buscador se transforma em mestre de si mesmo. Ao manter seus centros energéticos em sintonia, ele se torna um canal limpo, capaz de escutar o invisível, sentir o que está além da matéria e agir com sabedoria, sem ser abalado por ilusões. O progresso espiritual holístico é, acima de tudo, um compromisso com a própria verdade, vivido com amor, consciência e presença plena. Agora que você conhece esses segredos raros, a pergunta é: o que vai fazer com esse poder? O universo já está respondendo, mas você está ouvindo? Durante os próximos 7 dias, se desafie a silenciar por 10 minutos ao amanhecer. Observe os sinais, sinta as vibrações, anote tudo e compartilhe aqui nos comentários o que você percebeu. Essa jornada é sua, mas você não está sozinho. Se isso ressoou com você, se inscreve no canal, ativa as notificações e continua com a gente. Tem muito mais à sua espera. E se eu te dissesse que nada foi em vão e que o universo já começou a devolver tudo aquilo que parecia perdido?
No próximo vídeo, você vai entender como os sinais de restauração estão surgindo e talvez você já esteja no meio desse milagre sem perceber.